minha história é normal como as outras, mas o diferencial é que no começo da infância eu tive desenvolvimento tardio, aí minha mãe foi no neuro, bom, e eles colocaram no CID-1085, que é o do autismo. Bom dia, meu nome é Clarissa e eu vou estar fazendo uma entrevista com Raí. Qual é o seu medo, Raí? O meu medo é morrer sozinho, passar a vida toda solitário e chegar na velhice e perceber que em todo o tempo eu estive sozinho. Como é o seu relacionamento com seus familiares e colegas? Bom, lá em casa mais do lado pra minha mãe. O meu pai, nós briga assim, é como se fosse cão e gato, mas depois nós estende alguma coisa, futebol, ou às vezes ele pergunta algumas coisas, ele gosta bastante de passarinho, eu também ensino o túnel, nós conversamos com o passarinho, ele gosta do passarinho favorito dele, deixa eu lembrar aqui, é o azulão, ele gosta de azulão, que é o pássaro favorito dele. Às vezes nós brigamos, mas depois nos conserta. É pai e filho. O que você faz fora da escola? Bom, normalmente esse turno aqui de integral é um pouco pesado, dá um cansado. Geralmente eu chego em casa, eu faço as coisas básicas de limpar a casa, eu cochilo mais ou menos umas 2 horas. Depois eu busco meu sobrinho na escola e faço as coisas que minha mãe pede. Geralmente ela pede para eu fazer a comida e organizar as roupas e dar a comida do cachorro. O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Geralmente, algumas horas do dia, eu assisto shorts no YouTube. Bom, eu gosto dos shorts de ciência todo dia, que ele explica de uma forma didática, engraçada ao mesmo tempo, e você consegue entender. Conta um pouco da sua história. Bom, a minha história é normal como as outras, mas o diferencial é que no começo da infância eu tive desenvolvimento tardio. Eu não aprendi a falar normalmente, eu fui aprender com 6 anos de idade. Nessa época eu não falava assim, é como se eu não conseguisse pronunciar nenhuma palavra. Aí minha mãe foi no neuro, bom, e eles colocaram no CID-1085, que é o do autismo, e eu tive que entrar numa escola para pessoas especiais para aprender a falar. Normalmente eu aprendi de 6 a 10 anos, eu tive que aprender coisas básicas em que geralmente as pessoas aprendem de 3 a 4, 5, 6 anos. Qual é o seu projeto de vida? Bom, eu quero ser físico. Qual área você quer exercer no seu futuro? Bom, essa parte foi um pouco difícil de escolher. Primeiramente eu queria ser cientista porque meu cientista favorito é Albert Einstein e Nikola Tesla por a vida dele, mas eu olhei um pouco mais, olhando para dentro de si mesmo, e eu escolhi físico ou professor dando aula em palestras assim. Bom, essa escolha foi porque eu passei a gostar mais de física numa época em que eu, no ensino médio, que eu e meu irmão estavam na mesma sala, aí tivemos a primeira aula de física. Bom, de cara foi difícil, matemática e letras, aí foi difícil entender, Newton, essas coisas assim, mas depois que eu e meu irmão estudamos, respondemos, lascamos, a cabeça saindo fumaça, e até que eu olhei assim, nossa, isso aqui é legal, por que não aprofundo mais nisso? Quais são os maiores desafios que você enfrenta e como consegue superá-los? Eu acho que o maior desafio é socializar mais. Eu nunca consegui socializar com as pessoas. Então eu sempre fico no meu canto assim. Eu gosto de. E normalmente eu socializo com as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas assim. Uma dúvida de matemática ou aquilo assim. É um hobby, eu acho. Eu gosto de fazer. O que você mais gosta de fazer no seu final de semana? Bom, no final de semana eu trabalho no sábado para ajudar as coisas de casa. E no domingo é montando, então não tem nada para fazer. A não ser que eu tenho que ajudar lavando roupas e olhar minha irmã pequena. Você já passou por algum episódio de preconceito dentro ou fora da escola? Se sim, como você lida com Não, isso? preconceito não. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Bom, socialização, não consigo socializar, não tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Então, geralmente, toda vez que eu converso com a pessoa, eu sempre olho para baixo.
Até que eu aprendi, a minha professora antiga de uma escola me ensinou a olhar não nos olhos, assim no ponto na minha cabeça, assim entre os olhos. Assim para manter o contato visual, que geralmente as conversas têm que ser olhando para a pessoa. Porque as pessoas não querem uma pessoa olhando assim para baixo, assim, aí seria meio desconfortante. Ponto forte, bom, eu consigo aprender as coisas rápidas, matemática, física, português, essas coisas assim. A não ser que eu tenho dificuldade em gramática, em escrever as palavras. Geralmente eu erro a pontuação, assim, pontuação das palavras, pontuação em vírgula, pontos, aquele sinalzinho assim. Bom, estudar com o Raí é muito interessante porque ele é uma pessoa muito inteligente e esforçado. E é muito empenhado nos estudos também. Ele é uma pessoa muito tímida, inteligente e eu acho importante, né, ter um reforço assim igual ele na sala de aula. Estudar com o Raí é muito bom, ele é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, proativa e com certeza é uma inspiração para todos nós. Ele é legal. Estudar com a Raí é normal, né? Tipo assim, ele é muito inteligente, muito focado. É bem tranquilo, ele é um cara bem na dele, bem centrado. Só que também dá para conversar com ele, é só a pessoa chegar, puxar um assunto, ele é uma pessoa bem tranquila de se conviver. Estudar com o Raí é uma maneira muito sobrenatural para mim, porque além de ser do clube de astronomia, ele tem um grande conhecimento e esse conhecimento ele consegue transferir para a gente. Eu não tenho muito o que falar porque eu não tenho assim intimidade com ele, a gente não conversa. Mas pelo pouco que a gente vê ele na sala, ele é uma pessoa muito inteligente, mais inteligente que a gente aqui, né, para ser sincero. E tipo assim, ele é uma pessoa muito tímida, muito na dele, mas ele é muito inteligente. Como eu cheguei, sou novo agora na sala e deu para perceber que ele é uma pessoa muito tímida, mas ele também é muito empenhado nas coisas, nas relações escolares. Ele também é uma pessoa que ajuda quando a gente precisa ou está com dificuldade em alguma matéria em si. Ele é muito esforçado, dedicado. No meu ver, o Raí é uma pessoa muito dedicada e responsável. Mesmo tendo os problemas dele no dia a dia, ele é uma pessoa que eu admiro bastante e faz bastante jus à fama dele de inteligente na sala. De dia do Raí na escola, eu percebo que ele é um aluno bem focado, bem inteligente e determinado no que ele quer. O que eu pude perceber nesse pouco período que eu estou acompanhando ele como professora, ele tem um pouquinho de dificuldade em língua portuguesa, em sinais. Aí eu estou trabalhando mais em redação para poder preparar ele também para o Enem. Hoje eu estou aqui com a entrevistada Olivia Bis e ela vai estar se apresentando. Olá pessoal, bom dia, é com grande prazer que eu estou aqui, fui convidada pela Clarice e meu nome, como ela disse, é Olivia Bis e eu sou psicóloga e estou aqui para responder algumas perguntas que ela vai direcionar. Olivia, o que é o autismo? Clarice, então, o autismo ele tem uma série de explicações, mas segundo o CID-11, que atualmente não é o CID-10 mais, antigamente era o CID-10, né, que é o CID que respalda todos os transtornos mentais. Segundo o CID-11, agora tem uma série de nomenclaturas que a gente consegue definir o autismo. Tem o F84, o F85, e aí são autismo, que algumas pessoas que têm esse transtorno conseguem ter uma aprendizagem satisfatória, mas às vezes não tem habilidade de relacionamento interpessoal. Outras pessoas conseguem ter o relacionamento interpessoal, mas não têm o desenvolvimento cognitivo adequado. Então depende muito do F destinado à pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Quais são os sinais comuns de autismo? Há uma série de sinais que a gente precisa identificar porque geralmente o autismo ele é muito confundido com a surdez, porque a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela vive no seu próprio mundo. E às vezes quando você vai chamar essa pessoa que tem o transtorno, ela acaba não escutando. E às vezes, muitas vezes, grande parte, esse autismo tende a se confundir com a surdez. Então é necessário, né, a gente identificar se a pessoa tem o transtorno do autismo, ou se ela é surda, ou se ela tem o transtorno do autismo e tem a surdez. E quais são os sintomas? Estereotipias, às vezes as pessoas andam na ponta do pé, as pessoas têm um comportamento geralmente agressivo, às vezes as pessoas não conseguem ter interação com outras pessoas, têm um relacionamento mais consigo mesmo, e aí a gente vai identificando essa série de sintomas para a gente poder diagnosticar com o transtorno do autismo. Agora você poderia falar um pouquinho sobre altas habilidades e como são
identificadas? Clarice, as altas habilidades existem em algumas pessoas, só que não significa que essas altas habilidades as pessoas não têm problema com outras habilidades. Vamos supor, um estudante que dentro da sala de aula tem uma habilidade fantástica para a matemática. E aí ele tem esse transtorno, né, que a gente classifica de altas habilidades, mas não significa que a gente não tem que trabalhar as outras áreas que ele não tem habilidade, como português, como ciências. Às vezes ele tem alta habilidade naquela matéria específica, ou tem alta habilidade naquela profissão, quem é adulto específico, mas precisa desenvolver outras habilidades, que isso seria como se fosse uma superdotação. A pessoa tem uma habilidade fora da média, fora da curva para determinada categoria. Existe alguma relação entre o autismo e as altas habilidades? Às vezes, sim, Clarice. Por quê? Quando a pessoa tem um transtorno do autismo, às vezes ela acaba tendo algumas habilidades específicas. Olivia, como assim? Vamos supor, tem muitas crianças, vamos colocar o leque um pouco de crianças, que tem um transtorno do espectro autista e gosta muito de música. E aí ela vai se destinar, vai se dedicar a essa habilidade musical. E aí entra essas capacidades de alta habilidade, mas não significa que ela vai ter alta habilidade em tudo, no sentido de escrita, no sentido de linguagem, no sentido de relacionamento interpessoal. A gente vai precisar desenvolver essas outras competências que ainda ela não tem habilidade. Quais são as estratégias recomendadas para promover a inclusão de pessoas com autismo e com altas habilidades? Então, gente, aqui no município de Soretama, eu fui a única psicóloga atualmente que escrevi um livro sobre o transtorno do espectro autista, que é esse livro aqui. O Brincar, os Brinquedos e Jogos, Mahome e as Suas Possibilidades e Potencialidades. O Mahome é o Tiago, o nome do autor do livro. O que significa? Para a gente poder trabalhar com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, a gente tem que desenvolver e focar nas possibilidades e potencialidades daquele indivíduo, seja criança, seja adulto ou seja idoso, independente da idade. O psicólogo, o profissional, o neuropsicólogo, ou o neuropediatra, ou o neurologista, ou o psiquiatra infantil, ou o psiquiatra, que são os profissionais que trabalham com pessoas que têm esse transtorno, precisa focar nas possibilidades e potencialidades. Olivia, de que forma? Se for criança, através do brincar, brinquedos e jogos. Se for adulta, através, às vezes, do diálogo, através de ferramentas lúdicas também, como jogos, porque os jogos também podem ser desenvolvidos como ferramentas para os adultos. Então, a gente precisa de uma série de estratégias para a gente conseguir trabalhar com essa criança, com esse adulto. Então, Olivia, quais são as mais recomendadas hoje? Se é um adulto que gosta de música, a gente vai pelo viés musical, então a gente utiliza estratégias relacionadas à música. Se é uma criança que gosta de música, a gente vai pelo viés também como ferramenta da música. E geralmente a grande parte das crianças, eu tenho grande apropriação por trabalhar com crianças, é através do brincar, brinquedos e jogos. E geralmente o adulto, ele já consegue manejar a respeito do diálogo. O que é o diálogo? A conversa, o bate-papo, as intervenções de uma maneira lúdica também, que a gente inclui os jogos nessas intervenções. É isso. Obrigada, Olivia, pela sua entrevista. Obrigada.